Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu escolhi para fazer leitura nesse mês de novembro. Sim, minha gente, estamos em novembro. Eu não consigo acreditar nessa coisa, nesse ano que tão confuso, tão estranho. Mas eu vou apresentar aqui para vocês os livros que eu escolhi para esse mês de novembro e vocês vão notar que vai ser uma TBR, né, uma lista de livros um tanto quanto temática, porque nesse mês de novembro, lá no finalzinho, na penúltima semana desse mês, a gente comemora a Semana da Consciência Negra aqui no Brasil. E eu decidi escolher leituras que tivessem a ver com essa temática, então eu escolhi somente autores afro-brasileiros, autores negros e livros nacionais para falar, para ler durante esse mês. Então nós temos aqui uma TBR temática. Eu geralmente não gosto de fazer TBRs temáticas, eu gosto de deixar tudo muito eclético, mas dentro dessa TBR eu consegui trazer um pouco de... como eu poderia dizer? Eclesidade. Eu acabei de inventar uma palavra. Mas eu queria trazer um pouco dessa mescla de narrativas diferentes para mostrar a minha TBR. Eu fiz uma seleção simples, eu não queria encher muito a minha lista de livros para esse mês, principalmente porque eu não tô conseguindo cumprir muito as minhas listas e eu me sinto um pouco angustiada por não cumprir as minhas metas, mas eu também já disse aqui pra vocês que tá tudo bem isso. E então eu botei uma lista um pouquinho mais enxuta para vocês aí se inspirarem com as leituras para esse mês. O primeiro livro que eu vou apresentar é esse livro infantil que desde o lançamento eu fiquei com muita curiosidade de ler, e no caso é O Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França. Eu, como vocês já sabem, tenho uma coleção de livros e de edições do livro O Pequeno Príncipe, do Antoine Saint-Exupéry, e eu queria muito esse livro porque eu acho que a proposta dele é maravilhosa e vai ser lindo ter esse livro na minha coleção de livros do Pequeno Príncipe, porque as histórias, é uma história inspirada na história do Pequeno Príncipe para contar uma outra história muito mais maravilhosa. Então eu coloquei essa maravilhosidade para ler nesse mês. E eu tô tão feliz que esse livro tá aqui, gente, sério, porque eu queria muito, eu tava sempre vendo, ele entrava em promoção, saía de promoção, eu nunca pegava e eu falei, não, agora vai, agora eu vou fazer a leitura desse livro. Outro livro que eu vou ler, que eu escolhi para fazer leitura nesse mês é Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Toda a minha trajetória de ensino médio, de estudo de literatura, né, que a gente estuda lá na escola, eu nunca ouvi falar o nome dessa autora, gente. E eu acho isso um grande de um absurdo, porque há tantos nomes muito importantes, principalmente nome de mulheres, que foram apagados e esquecidos da literatura brasileira, principalmente do final do século XIX. Vocês sabem que eu tenho problemas com os séculos, né? No final do século XIX pra cá, quando há um boom de literatura brasileira, onde vários escritores começam a escrever, e ela é um desses nomes que foram apagados e esquecidos. Então a gente tá aí recuperando essa memória, recuperando essa riqueza que nós temos referente a mulheres que escrevem e que escreveram no passado. Eu não sei muito bem do que se trata a história Úrsula, mas eu tô totalmente... No escuro sobre essa história, e eu quero que continue assim. Eu sei que é um livro escrito por uma mulher negra e é um livro com uma sinopse que eu não conheço. Então é o máximo do que eu sei desse livro e eu quero embarcar nessa leitura desse jeito. Para essa TBR, né, desse mês, eu fiz uma pesquisa bem aprofundada e eu queria encontrar autoras negras. Eu queria dar muito foco em autoras negras e nomes que não são tão comentados assim na literatura. E eu acabei esbarrando com Água Funda, da Ruth Guimarães. Pouquíssimas pessoas falam desse livro, eu nunca tinha ouvido falar dessa autora até essa minha pesquisa, e eu fiquei muito intrigada porque a Ruth, esse livro foi publicado originalmente na mesma época de Sagarana, do João Guimarães Rosa, e o João Guimarães teve um
mega destaque no livro dele, e ela tem uma corrente muito parecida na proposta de escrita que o Sagarana, porém ela se baseia muito na etnografia, ela se baseia muito nos estudos que o próprio Mário de Andrade fez e nas viagens que o Andrade fez ao longo do Brasil. Quem conhece mais a história do Mário de Andrade sabe que ele fez um estudo de cultura e literatura brasileira. Ele viajou o Brasil inteiro atrás de colher essas informações. E aí eu fiquei muito intrigada como que esse nome nunca é falado como autora negra, e esse livro menos ainda. E aí eu acabei decidindo pegar esse livro para fazer essa leitura e entender o quão maravilhoso talvez esse livro seja, né? Porque eu ainda não sei se ele é tão maravilhoso assim, mas que traz um pouco dessa cultura brasileira e vai falar tanto quanto o João Guimarães Rosa vai falar também, né? Cada um na sua particularidade. O próximo livro também é um livro que muita gente tem falado dele nos últimos tempos. Também é um livro que eu nunca ouvi falar no período onde eu estava lá no ensino médio, estudando literatura. E é o caso do Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que aqui é um diário de uma favelada, de uma mulher que morava numa comunidade aqui em São Paulo, na comunidade do Carandiru. Por mais incrível que pareça, eu trabalho próximo a essa comunidade, a instituição onde eu trabalho é bem ali próximo, e algumas das meninas que trabalham lá na escola, elas moram nessa comunidade, e é bem interessante que elas pegam esse livro para conhecer, e um dos relatos que a gente escuta lá é tipo, nada mudou dessa época aqui para os dias de hoje, e é bem forte. E todo mundo fala desse livro, todo mundo comenta, e quanto ele é importante, o quanto ele é necessário para entendermos muitas questões, e o quanto que a Carolina Maria de Jesus, apesar de falar de uma realidade muito crua, muito verdadeira e muito atual, ela consegue trazer uma sensibilidade, ela consegue trazer um discurso poético, não no caráter de poesia, mas um caráter sensível, um caráter ficcional, para descrever o que ela anda sentindo, sabe? Isso, eu não li o livro, gente, mas isso são relatos de várias coisas que eu já li sobre esse livro. Eu já ouvi podcast sobre isso. Então, é uma vontade muito grande que eu tinha de ler esse livro. Eu aproveitei e acabei adquirindo ele para essa TBA. Uma coisa que eu não gosto dessa edição aqui, e que eu não gosto também da edição da Penguin, é que são livros que não possuem orelha. Aqui. E aí o que acontece com esse livrinho, que daqui a pouco vai estar desse jeito assim. A orelha, eu já tenho um vídeo aqui que eu falo da importância da orelha do livro, etc. Os livros da Penguin também, a mesma coisa, da Penguin Companhia, não tem orelha. E eu sei que eles acabam se deteriorando um pouco mais rápido do que livros com orelha. A orelha acaba dando essa certa proteção para a capa, essa coisa toda. Como eu estava falando antes, eu acabei cortando aqui o raciocínio. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo para que serve a orelha do livro. Então eu conto um pouquinho da importância, por que existe a orelha do livro, e aí se vocês tiverem interesse é só procurar aqui o vídeo, que tá bem curtinho e é bem divertido. E o último livro dessa TBR é uma graphic novel, e é uma graphic novel que eu conheci esse ano através da Rita, do Cheirando Livros. Eu vou deixar as infos dela aqui embaixo, porque a Rita não tem canal no YouTube, eu a sigo pelo Instagram. E é um livro que eu fiquei muito interessada em ler, né? Principalmente porque é uma graphic novel. É uma graphic novel feita por brasileiro, e no caso é o Angola Janga, que é do Marcelo da Salete, e vai contar a história de Palmares, né? Do Quilombo de Palmares e toda a relação. Eu não sei muito bem, né, que a história vai contar, é basicamente isso. Então ele vai contar sobre essa história dos negros aquilombolados e essas particularidades da época da escravidão e tudo mais. É uma graphic, eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha nos desenhos, e eu tô bem empolgada com essa leitura. E esse livro aqui, eu amei essa capa. O Marcelo Salete, ele tem um outro livro, o Cumbi, eu acho que é assim que se fala, e eu estou muito interessada em comprar ele também.
E eu tô pensando em comprar ele durante a feira do livro, a festa do livro da USP, porque a editora Veneta vai estar participando, então pode ser que o livro vai sair com 50% de desconto. Gente, a festa do livro da USP é uma feira literária que acontece todo ano aqui em São Paulo, né, na USP, ela é promovida pela editora USP, e esse ano, por conta da pandemia, ela está online, então pessoas do Brasil inteiro podem talvez aproveitar as promoções com livros com descontos mínimos de 50%. Chequem a lista Chequem as informações da feira, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês e eu super recomendo vocês darem uma olhada para ver se vale a pena, porque tem livros que o valor realmente vale muito a pena. Essa é a minha lista para TBR de novembro, eu tô muito empolgada com ela, eu quero muito ler, quero muito aprender, quero, sabe, sair desse lugar comum. Espero que as dicas literárias ajudem vocês também a escolherem os livros aí que vocês estão pensando para esse mês. E vocês sabem, se curtir esse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!